Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que legal, mais uma vez a oportunidade de conversar com o Elvio Kanamaru. Ele é diretor de Cidadania Corporativa ESG América Latina da Samsung. Elvio, o que a gente está fazendo aqui? A cada ano é uma surpresa. Obrigado pela sua participação, de tantas, até de outras vezes que a gente já falou. Obrigado, Xandó, pela oportunidade e pela divulgação. A gente está hoje aqui celebrando o encerramento da 12ª edição do Soul for Tomorrow Brasil. A gente teve um recorde de inscrições. Uau! E tem algumas coisas que o programa se predispôs que começaram a acontecer esse ano que a gente está muito feliz. Um dos temas que a gente trouxe aqui é a participação feminina nas ciências e tecnologia. A gente vai falar disso. Foi notável isso, foi realmente importante. Muito bacana. Deixa eu só aproveitar esse momento do vídeo, vou colocar um atalho aqui, primeiro para a nossa última conversa, foi a 11ª edição. Ano passado, isso. Que fizemos lá na Cinemateca Brasileira, um lugar muito legal. Exatamente. Né? E também vou colocar um atalho aqui para a playlist da Samsung. A Samsung não tem um ou dois ou três, tem dezenas de vídeos no Papo Fácil, quem quiser assistir os outros vídeos da Samsung. Mas para a gente começar, para quem está assistindo esse vídeo agora e eventualmente ainda não conhece o programa, dá uma contextualizada, fala rapidamente o que é o programa Soul for Tomorrow. O programa Soul for Tomorrow é um convite para alunos e professores de escolas públicas para que eles elaborem projetos utilizando STEM, que é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e apresentem melhorias dentro das suas comunidades. Então, com isso, a gente envolve alunos e professores do ensino médio da rede pública, eles trazem as ideias deles para a gente gente vai trabalhando e desenvolvendo cada vez mais com eles essa ideia e impactando e aumentando a transformação. Se eu me lembro bem do processo seletivo, muitas escolas apresentam, vocês vão selecionando os projetos e chega um momento que vocês escolhem os 10 semifinalistas. Aliás, eu participei, foi acho que uns poucos meses atrás, teve a escolha desses 10. E hoje nós estamos aqui na Baleia, na famoso B32, um lugar muito bonito aqui de São Paulo. Vocês trouxeram esses jovens todos para cá. Eu queria que você comentasse então, qual é a característica que diferencia essa edição? Porque eu estava comentando, há pouco veio alguém aí da Samsung que pediu um depoimento para mim. Eu falei, olha, eu sempre acho que não vai ter surpresa. Gente, que inventividade e criatividade que aparece, né? Então assim, comenta a característica geral dessa edição, porque teve coisas realmente bem interessantes, até como você falou da presença feminina. Olha, eu estou há 12 edições nesse programa, todos os anos, é uma novidade, é uma emoção, né? É uma emoção diferente. Porque, olha, a gente tem inovações e ineditismos nos projetos apresentados. A gente tem municípios que nunca haviam participado do programa. Então, Mãe do Rio, por exemplo, do Pará, Caeté da Paraíba. Então, tem um monte de cidades que começaram a trazer as suas realidades e seus contextos e apresentar esses projetos inovadores. E o que você comentou também, esse ano a gente está celebrando o fato de que o número de meninas e professoras foi maior que o de meninos. Isso é uma coisa que a gente adotou no programa muito tempo atrás, nas primeiras edições, porque tinham muito mais meninos do que meninas, e a gente entende aqui na Samsung que é muito importante haver essa equidade de gêneros também, refletindo um pouco a nossa distribuição demográfica. Bom, eu estava ali sentadinho no auditório, fotografei todas as equipes, filmei o filme que vocês passaram, e realmente algumas equipes eram só femininas, né? Exatamente. Aí já está aparecendo isso, né? Projetos e grupos que se mobilizam são o grupo das meninas, trabalhando com as professoras, dentro de laboratório, desenvolvendo projetos de ciências, isso é muito bacana. Com certeza. Bom, o que é uma característica de todas as edições que eu tive a oportunidade de participar, de acompanhar, geralmente os projetos são associados a uma temática local. Né, para solucionar algum problema, né? Então já meio que nessa toada, vamos falar de uma maneira livre, como eu falei, os 10 são vencedores, tem que premiar 3, deve ser difícil pra chuchu. Bastante. Imagino que você deva ter suado sangue para fazer isso. Mas então vamos comentar assim, alguns desses projetos. Eu vou citar um aqui que foi por acaso o primeiro que foi apresentado, de semear reflorestamento com foguete, né? Exatamente. Você vê, as ideias dos jovens, dos alunos, parte de coisas muito bacanas, assim, porque
eles fazem um primeiro reconhecimento da sua comunidade e do seu território. É. Então, eles estavam próximos de uma área de seca, né, de uma área bastante desmatada e estão assim, preocupados com o desmatamento. Então, bolaram um foguete que vai lançar sementes, fizeram uma cápsula, né, um pallet para envolver a semente, para que ela possa cair e alcançar essas áreas de mais difícil acesso e ajudar a reflorestar essas áreas. A gente tem projeto aqui, o projeto ganhador desse ano, o Babaçu Tech, né? Isso. Ele veio de um projeto em que os alunos identificaram que as quebradeiras de coco do Babaçu, ali na região deles, estavam com dificuldades lá do Maranhão, eles são de São Luís, e eles podiam pensar em alguma solução barata, acessível, mas que pudesse ser viável, porque o coco do Babaçu, ele é uma fonte de renda para essas senhoras. Sim. Então, desenvolver um forno de baixo custo ecológico. É essa inventividade e a criatividade que a gente recebe. Assim, esse é um caso muito interessante, porque boa parte dos projetos tratam também de reaproveitamento de resíduos, né? Tem um dos casos que eu acho que é da castanha, né? Do caju, exatamente. Também aproveitar as cinzas da castanha do caju, uma vocação da região para usar essas cinzas, reaproveitar em outros materiais, fazer blocos de piso, desenvolver novas aplicações. Os jovens, assim, dá para perceber nesse período de 12 anos de edição, e especificamente nessa 12ª, né, que eles estão muito atentos aos temas ambientais e estão muito atentos à circularidade dos materiais. Então eles entendem que eu preciso fazer a produção do caju, ele entende que vai fazer cinza, e daí o que eu faço com esses resíduos e como eu transformo ele em material que gera renda, que diminui o impacto ambiental, que mobiliza a comunidade. Bom, quem está nos vendo deve estar ficando com uma curiosidade gigante. Nesse exato ponto do vídeo, eu vou fazer uma inserção dos 2 videozinhos que a Samsung mostrou para a gente. É um resumo, é 1 minuto, 1 minuto e meio cada projeto. Então vocês ficam com esse vídeo aqui, a gente já volta a conversar. E se usássemos o foguete para ajudar a natureza? Criamos o foguete reflorestador A2, um protótipo de alta potência capaz de espalhar sementes em grandes áreas. Ele pode atingir 3 km de altura e percorrer 1,5 de distância. O foguete é recuperado por um sistema de paraquedas. Ao atingir o topo, o sistema ejetará o paraquedas, assim reduzindo a velocidade e liberando gradualmente as sementes durante a descida. O nosso projeto nasceu da necessidade de ajudar comunidades ribeirinhas que sofrem com a falta de água potável durante o período da seca. A solução desenvolvida pela nossa equipe foi produzir um carvão ativado a partir das ossadas do pirarucu, utilizado como elemento filtrante em um novo sistema de filtragem modular e sustentável. Manacapuru é um dos principais produtores de pescado da região, gerando uma grande quantidade de ossadas de peixe, especialmente a do pirarucu. O projeto transforma esse resíduo em um material filtrante ecológico e eficiente. Criamos um forno solar ecológico utilizando materiais recicláveis e a casca do coco babaçu, transformando o que antes era resíduos em fonte de energia. Fizemos também a terceira versão do protótipo, que é a 3.0, onde a gente utiliza sensores para as quebradeiras de coco ficar monitorando em tempo real através do nosso aplicativo Blink OT. Então ali elas vão ficar informadas quando o produto estiver seco. Então como é que funciona na prática? Quanto mais forte for a luz do sol, mais rápido será a secagem. Todos os dias, durante o beneficiamento da castanha do caju, toneladas de cinza são descartadas de forma irregular no meio ambiente. E se produzíssemos um material sustentável do resíduo da cinza da casca da castanha do caju, ajudando o meio ambiente e reduzindo custos? E assim nasceu o Bioconcreto, um concreto sustentável desenvolvido pelos estudantes do IFRN Campus São Paulo do Potengi. A ideia é simples, reaproveitar a cinza da castanha do caju como material pozolâmico, substituindo boa parte do cimento convencional na produção de materiais de construção. Nos bairros periféricos, a falta de saneamento, seja ele básico ou não, favorece com a proliferação de vetores. Aqui na Amazônia, o calor e a umidade criam um ambiente propício para eles. E como solução para esse problema, nós criamos a Ecolux Trap, uma armadilha de baixo custo feita com materiais recicláveis e de fácil acesso. Usamos lata de leite, parafusos, fonte, ventiladorzinho de computador velho, LEDs, tampa de garrafa PET e rede. Isso torna nossa armadilha acessível e de baixo custo.
A dificuldade em manter o controle efetivo do mosquito Aedes aegypti exige a busca por estratégias inovadoras, sustentáveis e acessíveis. Neste cenário, destaca-se a possibilidade de utilização das estações disseminadoras de herbicidas, EDRs, dispositivos capazes de transformar o próprio inseto em vetor secundário dessas substâncias. A nossa equipe foi motivada pela necessidade de encontrar alternativas menos nocivas ao meio ambiente e à saúde humana do que os herbicidas sintéticos, como o piriproxifeno, atualmente empregado em IDRs. Você sabia que cães e gatos podem carregar um carrapato transmissor da febre maculosa? Pensando nisso, desenvolvemos um sabonete natural à base da erva de Santa Maria. A farmacopeia reconhece que essa planta possui as propriedades antiparasitárias e repelentes. Uma planta que promove saúde para pets e tutores, sem agredir o meio ambiente. Oferecendo inovação de verdade, valorizando nossa flora e reduzindo químicos, como o benzoato de benzila ou triclosan. Desenvolvemos o Filtocre, uma solução eficiente, sustentável e de baixo custo para o tratamento de água. Para a etapa metodológica, coletamos as 5 principais amostras mais descartadas nas indústrias e as submetemos a rigorosos testes de caracterização, física, mecânica e fisicoquímica, a fim de identificar a melhor matriz mineral para o tratamento de água. Entre elas, o granito óxido se destacou por sua fácil trituração, melhor correção do pH, maior eficiência na retirada perante a depressão e a ausência de liberações de metais na água. Após as análises do ocre, foram montados e preparados protótipos utilizando de camadas simples, com pedras, areias, o granito ocre e também a fibra siliconada. Agora, ande 15 passos à frente. Você chegou à faixa de pedestres. O semáforo está vermelho, aguarde. Sinal verde, siga em frente. Tuba a rua em 30 passos e você chegará ao seu destino. Isso é apenas uma parte do que o óculos pode se tornar. Mais do que um óculos inteligente, ele é um companheiro para tornar cada passo mais confiante. Vote Projeto Óculos para tornar o mundo um lugar mais inclusivo para todos, pois inovar também é incluir. A gente deu painéis acústicos sustentáveis, feitos com as caixas da mandioca e ovos, todas grudadinhas com resina de mamona, um material não só biodegradável, mas também totalmente sustentável. Fazer isso é mais fácil que virar beiju na chapa. Então anota aí direitinho. Tu pega 80 gramas da casca da mandioca, junto com 40 gramas da casca de ovo, e despeja tudo numa bacia com 175 gramas de resina de mamona. E o resultado? Égua, mano, foi uma belezura. Não só diminuindo ruídos em salas de aula, mas também tornando o ambiente mais tranquilo e acolhedor para todos, especialmente para estudantes com TEA. Bom, e as invenções, a inventividade não para, né? Eu vi também o tal do sabonete contra o piolho, né? Contra o carrapato, enfim, como é que é isso? Esse é um projeto muito bacana de São José do Pinhal, aqui no Paraná. E eles usaram, esse projeto a gente gosta bastante, porque eles usaram conhecimentos tradicionais com ciência e tecnologia. A erva de Santa Maria era uma erva que eles identificaram historicamente, os avós, a comunidade usava para proteger, né, de piolho e carrapato. E aí eles resolveram transformar isso num sabonete de baixo custo, de alto acesso, justamente preocupados, né, com a disseminação de pulgas e carrapatos que podem ser vetor de transmissão de outras doenças e também para cuidar de animais que estão em abandono. Bom, eu seria injusto se eu não citasse todos, mas o vídeo é muito longo e vocês já viram no vídeo que eu inseri. Eu estou citando aqueles que eu me lembro, porque a emoção foi uma constante, né? Da garotada. Nunca tinham andado de avião, boa parte deles, ou a maioria deles, vieram para São Paulo. Vocês levaram eles para fazer reuniões, aqui conhecer a baleia. Ou seja, a Samsung dá um acolhimento e aos professores, né? Vamos bater palma para esses professores, que eles têm um valor incrível nessa dinâmica, né? Com certeza. O professor, os alunos e os professores aqui criam uma sinergia que é muito bacana de ver, né? Você percebe nas falas de gratidão dos alunos em relação aos seus professores, na fala de realização dos professores, que veem os alunos se desenvolvendo, aplicando a educação e começando a trilhar e desenhar um novo caminho de desenvolvimento, seja pessoal ou profissional para eles. Acho que tem assim, um processo super bacana e principalmente da gente valorizar a educação pública. Sim. Porque a gente está buscando essas inovações, está buscando essas tecnologias em escolas públicas, com professores de escolas públicas. Estão usando os recursos que eles têm disponíveis e estão sendo criativos. E essa é a nossa essência como brasileiros, né? A gente nunca teve todos os recursos, usa a criatividade, busca uma solução, apesar dos desafios. Uma coisa que eu já vinha percebendo nas outras edições, e nessa ficou bastante evidente, são 10 equipes, nem todas tiveram menção, mas mesmo aquelas que levaram a premiação do voto popular, que foram 3, né, sabiam que talvez não
tivessem sido escolhidos para oficial, assim, muito entre aspas, quem foi escolhido para terceiro, para segundo, uma festa. Realmente o fato deles estarem aqui, serem os 10 semifinalistas, né, e estarem participando, era toda a alegria deles, né? A gente tem uma etapa que é o concurso, né, que precisa ter. Esse ano a gente aumentou ainda mais o nosso aporte de oferecimento de treinamentos para professores e alunos. Falar disso. Então a gente alcançou mais de 2.500 horas de treinamento online e presencial. Fizemos treinamentos presenciais em 5 estados diferentes, em parceria com as secretarias estaduais de educação, porque a gente entende que essas formações e as mentorias são muito importantes para deixar conhecimento. Se eu deixo o conhecimento com o professor está com metodologias pedagógicas mais robustas para poder aplicar em sala de aula, eu tenho um efeito de médio e longuíssimo prazo, né? Esse professor vai ser professor de muitos alunos. E para os jovens que estão aí seguindo sua trilha, muitos no final do ensino médio, eles aprendem metodologias novas, também conceitos novos. Ontem, eles todos vieram um pouco antes, apresentaram seus projetos, fizeram um pitch para a banca de jurados. Estavam nervosos, porque você que é da comunicação, você sabe bem, né? Claro que dá um friozão na barriga. Para quem não é, e para esses alunos que alguns viajaram a primeira vez de avião, saíram a primeira vez das suas cidades, apresentar para uma banca foi um nervosismo, mas entregaram muito bem. E aí também estão com mais esse aprendizado. A comunicação também é muito importante. Você comentou da capacitação. Eu não tinha pensado numa coisa. Eu estava imaginando que fosse só assim, alguns cursos acessórios para os alunos, mas a capacitação do professor, até acredito que na metodologia, é muito importante, né? Importantíssimo. A gente oferece para eles, para os professores, algumas capacitações de uma pedagogia, que é aprendizagem baseada em projeto. Então, eles vão desenvolver um projeto junto com os alunos. É importante identificar quais são os aportes de aprendizagem curricular dentro do desenvolvimento do projeto. Mas tem também capacitações para a gente trabalhar habilidades socioemocionais, pensamento crítico, criatividade, comunicação. E tem também algumas capacitações mais específicas para desenvolvimento de projeto, apresentação de projeto, que também são importantes. Puxa vida. Bom, eu imagino que encerraram-se as cortinas da 12ª edição, a 13ª deve estar no forno para o começo do ano, já tem um processo, um calendário que vai ser divulgado, como é que está isso? A gente ainda não tem um calendário, mas acho que a gente sai a cada edição, a gente tem uma parte de felicidade, mas tem uma parte de inquietude. Então a gente está olhando ali, está vendo alguns projetos vencedores, está entendendo junto com os alunos e os professores, puxa, o que são melhorias possíveis para o programa e como cada vez mais a gente consegue reconhecer esse trabalho fantástico que os professores de escolas públicas fazem, esse trabalho fantástico que os alunos desenvolvem. Então, o que eu posso te adiantar estou saindo com um monte de provocações muito boas para a gente buscar ainda mais melhorias dentro do programa. Poxa vida. E esse lado também é desafiador, sempre querendo estar progredindo, evoluindo, né? Enfim, e por fim, os alunos, os participantes, ou boa parte deles, saíram com regalos muito legais da Samsung, o fone de ouvido, não sei se teve tablet, as escolas com Smart TV, olha que legal. De repente ele nem tem esse recurso na escola e vai passar a ter, né? E é uma coisa, olha, você sabe que historicamente tem isso, a gente via antigamente, a gente dava outros tipos de produtos, e isso faz uma diferença para algumas dessas escolas, porque uma TV, para a gente pode ser alguma coisa mais trivial, mas para uma escola, às vezes, sem recurso, é tela de projeção, vai virar material pedagógico lá para dentro de sala de aula. Não podemos esquecer, até teve um grupo aqui que era de São Bernardo do Campo, que é São Paulo, um lugar assim com um pouco mais de recurso, mas tinha gente do Amazonas, do Ceará, da Paraíba, eu estou tentando levar, mas dos rincões do Brasil, né? De repente a escola não tem esse recurso e a Samsung acaba conseguindo ajudar ainda mais. Fica um legado, né? Eu acho que fica esse legado. A gente tem 2 legados importantes aqui, né? O legado de fomentar a educação, que faz parte do espírito dos valores da Samsung. E sendo uma indústria de eletrônicos, a gente tem muito orgulho dos produtos que a gente desenvolve. Então fazer esse produto chegar, oferecer essa experiência, a melhor experiência para o consumidor, que nesse caso são os nossos beneficiários e participantes, também está muito bacana, assim, porque é exatamente nisso que a gente acredita. Puxa vida, que beleza. Eu vou ficar bastante atento, ligado, mais dia, menos dia ao longo do ano que vem, aí vai sair o calendário. Vai sair o calendário. Eu vou acompanhar o processo, como eu fiz. Eu não fiz em todas, você está aí desde o começo. Eu devo ter acompanhado umas 7 edições. Que ótimo, obrigado. E outras iniciativas também, como o startup. O Samsung tem outras iniciativas também ligadas, aí já não é mais para estudante, é para outro, mas assim, de cunho parecido, né? De cunho social. E
ficar ligado, porque com certeza vou acompanhar o próximo e quem sabe daqui a cerca de um ano a gente volta a conversar, ou com a Samsung ou com você, para contar da nova edição e também se emocionar de novo. Como a turma, a menina lá foi discursar, puxa vida, ela mal conseguia se expressar, tanta emoção. Vamos fazer esse compromisso, ano que vem a gente senta de novo, depois da 13ª edição. E aí você me fala se genuinamente teve mais emoção e mais inovação. Com certeza. Possivelmente será, porque vocês estão num processo muito legal. A gente não citou, mas ano passado você me contou, esse é um projeto de cunho global da Samsung. Global, né? da Samsung. Então vocês estão arrebanhando aí um conjunto muito grande de experiências que só faz somar para os próximos projetos. É isso? Exatamente. 68 países no mundo e aqui na América Latina, 21 países. Puxa vida, que maravilha. Elvio, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui falando da 12ª edição do Solve for Tomorrow da Samsung. Obrigado mesmo, espero que a gente possa voltar a falar numa próxima ocasião. O Elvio, que é diretor de Cidadania Corporativa e ESG Latinoamérica da Samsung. Exato. Super obrigado. Obrigado. Até a próxima edição, ou que a gente possa voltar a conversar quanto antes. Até lá. Combinado. Obrigado.